Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A aula de hoje, como vocês viram, se chama Gaudete iterum dico Gaudete, é uma citação de São Paulo. Alegrai-vos, de novo vos digo, alegrai-vos. Porque a aula é uma aula que é inteiramente tributária de um estudo do professor Jean Lawande, que foi professor da Universidade de São Paulo na Faculdade de Educação durante muitos anos, e que se dedicou bastante a estudar assuntos em São Tomás de Aquino relativos à educação. Eu conversei com ele uma vez só, aliás, foi ele que me sugeriu procurar a professora Lênia Mongeri, que foi com quem eu fiz o doutorado em literatura. Quando eu pensei em fazer aliás, foi o mestrado primeiro. Quando eu pensei em fazer o mestrado, eu pensei em fazê-lo na Faculdade de Educação, para estudar como a obra de ficção tinha um papel formador. Eu pensei em fazer isso na educação. Mas ele, embora ele tenha achado até o projeto interessante, ele achou que não havia condições de fazê-lo na Faculdade de Educação da USP, porque os temas da Faculdade de Educação da USP eram só temas de esquerda. Não haveria espaço para um orientador, nenhum orientador aceitaria um projeto do tipo do meu. Então ele me recomendou uma professora na Faculdade de Letras, e foi por isso que eu fui fazer mestrado e doutorado na Letras. A minha primeira ideia tinha sido a educação. É uma pessoa muito competente, o professor Jean Lawande, e eu particularmente gosto desse estudo dele, por ele tratar de um tema que me interessa muito. Digamos assim, na nossa formação, a formação que nós recebemos com o professor Orlando Fedeli, para falar de uma maneira assim para que todos me entendam, a formação que nós recebemos dele foi sempre uma formação muito baseada na alegria. Ele fazia muita questão disso. Aliás, ele gostava muito de repetir esse dito de São Paulo, Gaudete iterum dico Gaudete. E primeiro, enfim, acho que era um pouco do caráter dele, mas também porque ele tinha evidentemente uma formação salesiana. Dom Bosco, ele foi primeiro de tudo formado pelos salesianos. E a alegria também é um aspecto muito importante de toda a formação dada por Dom Bosco, de toda a pedagogia de Dom Bosco. Até eu diria, tanto no caso do Lando como no caso de Dom Bosco, na visão de mundo deles. E me parece, uma visão de mundo muito saudável. Não me parece, é uma visão de mundo muito saudável, ter alegria com a vida. Mas há tanto mal no mundo, há tanta tragédia, ainda mais no nosso mundo. É um mundo cheio de pecados, cheio de males. Como é que nós vamos estar alegres? Nós podemos estar alegres porque Nosso Senhor venceu. E porque o bem vale muito mais do que o mal. E é até por isso que Deus criou o mundo. Se o bem não valesse muito mais do que o mal, eu não sei se eu consigo me fazer entender. Toda a tragédia, todos os males, todas as pessoas péssimas que já existiram, são nada em comparação com uma alma de uma menina de 12 anos em que Deus habita. Essa possibilidade com a criação de Deus se comunicar é uma coisa de uma grandeza, de uma felicidade, de um bem tão imenso que compensa todo o mal do mundo. Sem falar, por exemplo, de Nossa Senhora que é perfeitíssima. E de fato, o mundo é um lugar alegre. Por maior que seja o mal, o bem é muito maior. E nós que temos fé, que conhecemos Nosso Senhor,
Ninguém pode nos tirar a nossa alegria. Nós podemos ser, como foram alguns cristãos perseguidos e mortos, parece improvável nas nossas circunstâncias, mas ainda que nós fôssemos, nem isso nos devia tirar a nossa alegria, porque nós temos bens enormes, que só depende de nós querer ter. Quanto dinheiro eu tenho na minha conta corrente, muitas vezes não depende de mim. Quanta saúde eu tenho, frequentemente não depende de mim. Mas os bens maiores, aqueles bens que são os únicos que vão durar para sempre, esses só depende de mim querer os ter. E todos os outros, de verdade, o dinheiro, até a saúde, que é tão preciosa a saúde, que graças a Deus a gente tem saúde, mas até a saúde é nada perto da graça, desse bem que vai durar para a eternidade. É que a gente não presta atenção, mas com um pouco às vezes de aborrecimento, um pouco de com algum trabalhinho aqui, mas sinceramente algum trabalhinho, tem uns que sofrem mais, mas a maioria de nós sofre só muito razoavelmente, a maioria de nós. Com algum trabalhinho a gente ganha um bem eterno. Santo Agostinho, quando ele comenta Santa Marta e Santa Maria Madalena, ele faz uma interpretação que eu nunca vi, só vi nele. Mas ele diz assim, que Nosso Senhor, quando diz Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada, que não lhe será tirada, que não lhe será tirada é a razão. Ele diz, por que a melhor parte é a dela? Porque a que não será tirada. Tudo que nós fazemos neste mundo, para o mundo, por melhor que seja, ele diz, o que é melhor do que receber os santos de nosso Senhor Jesus Cristo? Nada. Das coisas humanas, Marta estava fazendo a melhor que pode ser feita. E, no entanto, não é o que ela vai fazer para sempre. Mas Santa Maria Madalena não, ela estava fazendo o que ela ia fazer para sempre. Ela estava conhecendo a verdade, ela estava amando a verdade. E é muito melhor cultivar um campo que vai ser teu para sempre, do que cultivar um campo que você vai perder. E todos os campos que nós cultivamos nesta vida, que são simplesmente humanos, são campos que nós vamos perder. Mas quando nós trabalhamos no campo real, no campo da nossa união com Deus, no campo da nossa submissão à Nossa Senhora, no campo do nosso conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, aí nós estamos trabalhando no campo que vai ser nosso para sempre. É nesse que vale a pena investir. Qualquer um vê nisso. Não vale a pena investir naquilo que eu vou perder daqui a pouco. E nem sei quanto é esse pouco. Tudo eu vou perder daqui a pouco. Vale a pena investir naquilo que vai durar para sempre. E isso nós podemos ter, basta querer. Basta querer. Então é isso, nós temos muitas razões de alegria. É por isso que eu gosto dessa aula aqui, em que o Lalande ele vai estudar a questão da brincadeira em São Tomás de Aquino. Que eu também gosto muito, me interessa muito, por causa da regra de São Bento. São Bento tem um momento em que ele condena, que ele diz que a gente não deve fazer, claro, ele está falando com os religiosos, que a gente não deve dizer nada que seja só para fazer rir. E isso sempre me... é uma coisa assim que eu fico procurando entender bem. Até uma vez uma irmã falou que fez uma coisa, e depois ela falou, acho que não devia, né? Foi só para fazer rir. E eu falei, não, para mim me parece que não, para mim me parece que não foi só para fazer rir. Foi uma caridade com os outros, me parecia mesmo isso, uma caridade com os outros, alegrar o ambiente. Às vezes fazer os outros rirem pode ser um ato de caridade, frequentemente é. Um professor que está dando uma aula e o assunto é muito pesado, e ele faz uma piada, ele está fazendo um ato de caridade, ele está ajudando os outros a suportarem aquilo que é pesado. Ele está ajudando os outros a carregarem a cruz deles. Então, o estudo disso aqui, e ainda mais que São Tomás era um beneditino. São Tomás foi criado no mosteiro beneditino, numa idade importantíssima, dos 5 aos 15 anos. Ele viveu no mosteiro beneditino, ele sabia todos os salmos de cor por causa disso.
E ele, já bem assim no fim da vida, a vida dele foi breve, né? Ele nasceu em 25, morreu em 74. Tinha 49 anos, portanto. Já tinha feito, sim, porque ele morreu em março e nasceu em 31 de janeiro. Tinha feito 49 anos. Mas bem no fim da vida ele tem uma carta para o abade beneditino de Monte Cassino, onde ele foi criado, e é uma carta extremamente assim, ele fala ainda com ele, como se ele fosse um monge de Monte Cassino, meu reverendíssimo pai. E toda a carta é uma carta que a gente diria até quase carinhosa. Então ele sempre se considerou muito, sempre tratou com muita reverência São Bento. Então me interessa muito ele estudar essa questão do jogo e até um pouco da brincadeira, e ele vai até muito fundo, ele vai até examinar em que sentido Deus brinca. Então vamos lá, é uma coisa simples, porque é simplesmente uma espécie de reportácio. Eu vou contar para vocês o que é que esse estudo diz. Mais ou menos também, não pensem que vai ser, se algum dia alguém for ler o estudo, eu aconselho, é um estudo que se encontra na internet. Mas vocês vão falar, nossa, mas isso ela não falou, aquilo ela não falou. É verdade, porque faz muito tempo que eu li o estudo. Esta aula está preparada eu acho que há décadas. E eu não reli o estudo agora. Então, eu recomendo muito que vocês leiam o estudo em si. Onde é que São Tomás trata da questão do ludus ou dos jogos? Né? Para nós, ludus só deu palavras eruditas. Né? Nós falamos em ludoteca. Tem um outro nome, a ludoteca, não tem? Brinquedoteca, se fala também, né? Exatamente, brinquedoteca. Nós também falamos que alguma coisa é lúdica, é preciso ensinar de uma maneira lúdica. E jogos, não, jogos deu pra gente a palavra jogo. Onde é que São Tomás vai tratar disso? Ele vai tratar em 2 lugares. Aliás, esses 2 lugares sempre conversam na obra de São Tomás de Aquino. Eu estou até escrevendo um trabalho para ser apresentado na PUC, em que se chama Diálogos, e o primeiro diálogo é exatamente isso, entre a ética quer dizer, o comentário de São Tomás de Aquino, a Ética Nicômaco, de Aristóteles, que, como vocês sabem, é um livro que Aristóteles escreveu para a instrução do próprio filho. Nicômaco é o filho de Aristóteles, e Aristóteles escreveu 2 éticas, uma maior e uma menor, para instruir o próprio filho sobre que coisa é a vida, como é que um homem deve agir, que é isso que é a ética, é isso que ensina a moral. A moral ensina como devem ser os atos humanos. E Aristóteles, depois São Tomás de Aquino, vai também ter o mesmo fundamento da moral. O fundamento da moral de São Tomás de Aquino é a felicidade. Deus nos fez para sermos felizes. Bom é aquilo que me conduz à verdadeira felicidade. Ruim é aquilo que me afasta da verdadeira felicidade. Vai ser assim que tanto Aristóteles como São Tomás vão basear a moral deles nesses princípios. E a secunda secunde, é muito comum que se veja a obra de São Tomás de Aquino. Era uma coisa que até me assustava um pouco, depois eu vi que ele mesmo diz, se não na Suma, em outro lugar. São Tomás de Aquino, ele estuda toda a teologia dele como uma espécie de círculo, porque o círculo é a figura perfeita. Então, ele fala primeiro de Deus, depois daquilo que Deus cria, e depois de como é que toda criatura pode ser reconduzida a Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. E a segunda parte da segunda parte, segunda da segunda, é isso, acho que é assim que se põe. Ela, digamos assim, é onde esse círculo toca a terra. É aí que ele vai tratar das virtudes humanas. É, por exemplo, onde ele vai tratar da gratidão, que é o que eu estou estudando para esse trabalho da PUC, onde ele vai tratar de todas as virtudes
humanas, dessas virtudes, digamos, as virtudes humildes, as virtudes simples. Lá que ele vai tratar da modéstia também. E é também lá que no artigo, na questão 168, no artigo 2 e 4, ele trata alguma coisa do jogo. E ele vai explicar que o ludus, ou jogos, é uma virtude moral. Guardem a expressão. Há vários tipos de virtudes, não é? A gente fala sempre, por exemplo, das virtudes teologais e das virtudes cardeais, não é? O brincar, os jogos, é uma virtude moral. Nós voltaremos a isso. Que leva a ter bom humor, graça no falar e no agir, a fim de tornar o convívio humano descontraído, acolhedor, divertido e agradável. Então, é isso que é o brincar, enquanto virtude. Então, há uma causa formal que faz a coisa ser o que ela é. O que ela é? Ela é uma virtude moral. Qual é a causa material? Em que essa causa, em que essa forma se materializa? Qual que é o objeto, assim, a palpabilidade dela? É o bom humor, a graça no falar e no agir. E para isso nós temos um exemplo perfeito. D. Bosco é essa pessoa com a virtude moral. E claro, toda virtude moral, toda virtude é algo que nós devemos buscar. Para alguns de nós vai ser mais fácil. Algumas pessoas são mais naturalmente bem-humoradas, mais naturalmente têm graça no falar e no agir. Outras precisam de mais esforço. Mas sendo uma virtude, é algo que deve ser perseguido. É algo que nós devemos lutar para obter. E que, claro, todos nós sabemos que tudo isso, a causa final, a fim de tornar o convívio humano descontraído, acolhedor, divertido e agradável, como é verdade. Como é bom conviver com pessoas bem-humoradas. Como pode ser pesado conviver com gente mal-humorada. Com gente que está sempre reclamando, com gente que só vê o lado ruim de tudo, com gente que só pensa em desgraça, com gente que só fala em desgraça. Como é pesado, e vários santos tratando disso, fazem uma relação disso com a nossa união com a divina providência. D. Bosco mesmo ensinava isso para os meninos. Que uma pessoa que tem união com a vontade de Deus, ela pode estar sempre feliz. Ela pode sempre ser agradável para os outros. Porque São Paulo não diz: ajudai uns aos outros, carregai os fardos uns dos outros. Quando eu presto atenção demais no meu fardo, quando tudo que eu vejo na vida é o meu fardo, eu não ajudo os fardos dos outros. Pelo contrário, eu faço pesar o meu fardo sobre os outros. Eu não os ajudo a carregar os fardos deles, mas eu lanço sobre eles os meus fardos. Então, eu tenho um professor que diz que toda essa parte da Suma é a parte das virtudes humildes. E eu gosto desse, eu acho uma bonita definição. A alegria é uma virtude humilde, mas é uma virtude muito imprescindível, é muito bom, é uma virtude que... é uma coisa que eu gosto de Santo Inácio, quando ele vai tratar, por exemplo, do exame particular, o que a gente deve, na vida espiritual, quando a gente vai começar a lutar contra um defeito, que ele fala para a gente escolher um defeito de cada vez.
E aí ele pergunta qual é o defeito que eu devo escolher primeiro. E aí, sei lá, eu, pelo menos a primeira vez que eu li, para mim foi um espanto. Eu pensei, aquele que me faz cair mais vezes em pecado, aquele que é mais grave, aquele... O que ele fala? Não, escolhe primeiro o que incomoda mais o próximo. Primeira coisa que a gente deve combater na gente mesmo é o que incomoda mais o próximo. E essa virtude humilde da alegria é uma virtude muito boa para ser conquistada justamente para o bem do nosso próximo. Como a gente falou em virtude moral, eu quero só falar um pouquinho, eu já falei um pouco o que é moral, não é? A moral é o que define a ação reta do homem, a ação que o conduz ao seu fim e que, portanto, o torna feliz. Do jeito que Deus criou o homem, a nossa finalidade não é puramente natural, a nossa finalidade é sobrenatural. A nossa felicidade é a posse de Deus. Mas uma coisa que as pessoas frequentemente se confundem e elas acabam não entendendo bem o fundamento da moral é que Deus não nos deu uma finalidade arbitrária, mesmo uma finalidade natural. Não é arbitrário. Aquilo que Deus preparou para nós, a posse absoluta da verdade infinita, que é, digamos, o nosso fim sobrenatural, a posse de Deus, e mesmo o nosso fim natural, também é a posse da verdade, também é a compreensão. Essas coisas não são arbitrárias. Quando aquilo que Deus manda e proíbe, aquilo que constitui a moral na prática, Deus só manda e proíbe, porque é bom ou ruim para a nossa natureza. Não é algo... É claro, por causa do pecado original, nós temos tendência para coisas que são contra a nossa natureza. Sei lá, para mentira, por exemplo. A mentira, ela é uma injustiça com o outro, mas ela é uma coisa que me destrói. Que vai, em última análise, me tornar muito infeliz. A mesma coisa a impureza. É muito fácil as pessoas hoje imporem a felicidade na impureza. Deus não proíbe a impureza arbitrariamente. É porque a impureza é contra a nossa natureza. Ela nos faz, em última análise, ela vai nos fazer infelizes. Ela não vai nos fazer infelizes só no inferno, quando nós, por amor à impureza, tivermos nos separado de Deus definitivamente. Ela nos faz infelizes já agora. O pecado entristece, porque ele é destruidor. É como se eu tivesse comprado um computador Dell e pegasse lá o livrinho de instruções e tivesse lá escrito assim: teme umidade, mantenha lugares secos. Eu falo, não, Deus me livre, eu não gosto desse computador sujo, ainda mais com Covid, não. O meu vai ficar bem limpinho, eu vou pôr na máquina de lavar. O que eu vou fazer com o meu computador? Eu vou destruí-lo. Se eu tenho juízo, o que eu faço? Eu sigo a instrução do fabricante. Porque quem fabricou é que conhece bem como é que as coisas funcionam para atingir a finalidade. Ele entende tudo. O pessoal da Dell lá que programou, montou, pensou isso aqui, sabe tudo. Se o computador tivesse alma, ele sabia que ele seria feliz comigo se eu seguisse a instrução do fabricante. Se eu fosse resolver fazer da minha cabeça e lavar na máquina de lavar roupa, eu ia destruí-lo. E nós, infelizmente, no mundo,
passamos frequentemente a vida sem computadores da Dell sendo lavados na máquina de lavar. Então, é isso que é não compreender o que são os mandamentos. Os mandamentos são aquilo que pode nos tornar felizes. Tudo que Deus manda e tudo que Deus proíbe é para nos tornar felizes, de verdade, profundamente felizes. Eu pus aqui um texto da primeira parte e da segunda parte. Quando se trata de moral, a ação humana é vista como afetando não um aspecto particular, mas a totalidade do ser do homem. Ela diz respeito ao que o homem é enquanto homem. Então, essa coisa pequena, que parece muito pequena, que é o bom humor, o mau humor parece um defeito pequeno. Mas é que tudo que tem relação com a moral afeta o total do ser do homem e tem relação com a nossa própria natureza racional, com a nossa própria natureza social. Então, embora você pareça uma coisa pequena, ela é uma coisa bem importante. Aqui já está dito de uma forma um pouco mais formal aquilo que eu disse. A forma imperativa dos mandamentos expressa enunciados sobre a natureza humana. Aqui digamos, é um resumo do pensamento de São Tomás. Não sei se os mais jovens entendem bem o que está dito. A forma imperativa dos mandamentos expressa enunciados sobre a natureza humana. Quando imperativamente Deus diz: não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás as coisas alheias, não levantarás falso testemunho. O que São Tomás considera é que Deus está dizendo como é que nós vamos funcionar bem, como é que nós seremos aquilo que nós fomos feitos para ser. Não são simplesmente regras como da fila do banco, sabe? Faz o desenho arbitrário no chão para render. Não é isso que é. É alguma coisa que tem relação profunda com a nossa natureza. É quase como se fossem instruções de um laboratório sobre o que tem que ser combinado com o que para obter tal produto. São verdadeiramente enunciados sobre a natureza humana. E o que são as virtudes? O que é uma virtude? Uma virtude, tecnicamente, é um hábito. O que é um hábito? Um hábito é uma inclinação na alma que torna uma determinada ação realizável com facilidade e prazer. Quando a gente começava, antigamente, acho que hoje é assim, mas hoje eu não trabalho mais com os pequenininhos, a ensinar as crianças a escovar os dentes, era um drama. Eu não sei porque as crianças têm uma resistência a escovar os dentes. Eles não gostam muito de escovar os dentes. Eu lembro até de um garotinho que falava: ai meu Deus, as mulheres são muito higiênicas, elas ficam cismando com isso de escovar os dentes. As crianças não gostam. Normalmente, quando uma pessoa é adulta, ela não suporta mais ficar sem escovar os dentes. Por quê? Porque virou um hábito. Não é uma coisa que está descrita na natureza humana, mas quase parece que está para os adultos, não é? Parece muito difícil ficar sem escovar os dentes. Mas quando você é pequenininho, não. Os pequenininhos, se eles puderem escapar e jogar, eles preferem. Mas é porque virou um hábito. Eu peguei um hábito muito pequeno, muito... Mas só para vocês entenderem, como quando... Aristóteles já dizia que o hábito é uma segunda natureza. Uma virtude é um hábito. A virtude é aquilo que torna a prática de um determinado bem fácil e prazerosa. Por exemplo, os trabalhos. Trabalho manual, por exemplo, que nem o Fábio, que faz escultura.
Também tá estudado na segunda e segunda essa questão das artes. E também são virtudes, de uma certa maneira, são hábitos. E quando a pessoa aprendeu a esculpir, se ela sabe esculpir de verdade, é fácil e é prazeroso. Ela gosta. O Lucas toca violoncelo, toca tudo, né, Lucas? Toca o que cai na mão dele, ele toca. Ele gosta de tocar. É agradável tocar. É fácil e é prazeroso. Normalmente, o que é que transforma uma coisa num hábito? Para as virtudes morais é assim, a repetição. Então, se eu resolvi que eu vou adquirir a virtude do bom humor, eu tenho que ir repetindo os hábitos. Chegar em casa no café da manhã e falar alto e sorridente. Benção pai, benção mãe, bom dia, tudo bem? E fazer uma vez, fazer duas, fazer três, fazer 4, fazer 5, fazer 6, 10, 15, 30, até que um dia não fica mais difícil de fazer, fica fácil. Fica fácil e é agradável. Toda virtude moral é assim, a gente tem que ir se dobrando, se treinando, mas enfim, vale muito a pena. E mesmo uma virtude pequena como essa, vai fazer isso aqui. As virtudes nos aperfeiçoam para que possamos seguir devidamente as nossas inclinações naturais. Sim, as nossas inclinações naturais. Nós naturalmente fomos feitos para conhecer a verdade, para conviver agradavelmente com os nossos semelhantes, para fazer o bem. Deus nos fez para isso. Existe o pecado original que nos atrapalha, mas existe a graça de Deus que nos ajuda muito. E nós temos, digamos assim, esse trabalho a fazer, esse esforço na prática das virtudes, que é também o que os pais procuram fazer com os filhos, ir ensinando a praticar essas virtudes desde pequenos, até que se torne fácil e agradável pela repetição. São Tomás diz, na Suma Teológica, na Secunda Secunde, 168, artigo 3, no inciso 3, que o brincar é necessário à prática, à convivência da vida humana. É necessário ser alegre, brincar, ser bem-humorado, é necessário. Por quê? Qual é a razão que ele dá? Porque o homem tem forças limitadas. Todos nós sabemos disso. As nossas forças se esgotam. Todas as nossas forças. A nossa força física se esgota, não é verdade? Que às vezes no fim do dia a gente está precisando muito ir para a cama. A gente se sente completamente esgotado. A nossa força física está... Às vezes quando nós temos hoje em dia, né, esses hábitos noturnos, Nosso Senhor viveu num tempo feliz, em que ele dizia, vem a noite em que ninguém pode caminhar. E hoje nós temos essas benditas luzes elétricas que nos permitem trabalhar de dia e de noite sem parar. Não é? Eu vivi 9 meses, eu sempre conto para vocês, né, que eu vivi 9 meses na Idade Média. Eu fui lá para a terra dos meus pais, naquelas casas construídas, as mais novas do século XVI, em granito, e cuja toda a iluminação era o fogo da lareira e a chamazinha das candeias. Então, depois que anoitecia, caía a paz sobre o mundo. Ninguém mais ia sair das casas, até um dia que a mamãe saiu, à noite, era inverno, e ela foi buscar, não sei porque ela precisou ir até o moinho. O moinho ficava assim, um pouquinho saindo da aldeia, subia ligeiramente em direção até em direção à aldeia do meu pai, lá no alto. Mas subia ligeiramente e tinha o riacho que passava, a levada. Na levada tinha 2 moinhos. Minha mãe, não sei por que, precisou ir pegar as coisas no moinho.
E aí, quando ela estava voltando, carregando, ela sentiu todo o cabelo do corpo arrepiar. E ela já sabia que isso é lobo. Quando arrepia tudo é lobo. E aí ela foi bem devagarinho, porque se você corre, o lobo corre e te pega. Ela foi andando bem devagarinho, toda arrepiada. E só correu quando ela chegou nas escadarias de granito que a gente entra na casa. E aí ela bateu a porta e a pata do lobo ficou. E ele era um lobo tão grande, tão forte, que ele puxou e arrancou um pedaço da porta de carvalho. Esse pedaço arrancado eu ainda vi. Mas, então, se sair à noite era assim, né? Não era comum que as pessoas saíssem à noite. Então caiu uma grande paz sobre o mundo. Hoje em dia não, hoje nós não temos paz, nós não temos descanso, nós temos que trabalhar até que as nossas forças realmente se esgotem. Mas elas se esgotam. E às vezes se esgotam psicologicamente, né? Ele, o regente de coral, sabe que às vezes chegou um momento que espanou. Não adianta mais tentar fazer com que as pessoas continuem, que elas não conseguem mais aprender. Nossa força intelectual também, de uma certa maneira, se esgota. Tem um momento que a gente não consegue mais aprender. Dizem que até a força moral também vai diminuindo. Pelo menos eu já li vários livros que falam isso. Que testes com estudantes, tudo. As pessoas que já, digamos assim, resistiram a certas coisas penosas, essa capacidade de resistência vai diminuindo com a repetição do experimento. Elas vão cada vez ficando, digamos, mais fracas para resistir, moralmente, digamos assim. Então, e é por causa disso que a brincadeira é necessária, porque o homem tem forças limitadas, tanto física quanto espiritualmente. Então ele precisa refazê-las. Materialmente, a refacção é a refeição. E é também, materialmente, o repouso. A pessoa vai parar de novo para se refazer. E espiritualmente é a recriação. Nós somos como que recriados, como se tivesse, sabe aquele botãozinho que tem nos celulares que a gente reseta? Como se fosse isso. É para isso que serve a recriação, a recreação. Embora em português, em português todo, né? Agora é tudo com acordos. Até 43, criação. Deus criou o céu e a terra, se escrevia com E. Era criação. E trocou na palavra criação, mas não trocou na palavra recreação. Mas hoje nós percebemos menos que recreação é recriação. Porque como trocou, né, a gente pensa a criação com I. Mas é isso, é uma espécie de restart. E São Tomás diz que é tanto mais necessário, essa brincadeira é tanto mais necessária, quanto maior for a atividade intelectual ou espiritual. O que me fez pensar em São João brincando com o que era que ele brincava? Era um falcão? Era uma água? Era uma águia? Era o que aquilo? Acho que é uma águia, né? Uma águia de Patmos. O que tem lá? Eu não sei o que tem na águia de Patmos enquanto ave. Mas São João, não é que escreveu o Evangelho de São João, que escreveu, quer dizer, uma pessoa de uma atividade espiritual muito pouco igualável, né? Mas ele se divertia brincando com aquela ave lá, que eu imagino que era uma águia, fazendo falconeria. E São Tomás disse particularmente, quando se ensina, é necessário brincar. O professor tem sempre que brincar. Não sei se ele tem que brincar para ele mesmo. Acho que para não chorar ele deve brincar. Será que é isso que ele quer dizer? Vai ver que é, né? Ele vai chorar. Para não chorar, o professor deve brincar. Mas, porque eu acho que ele pensava mesmo nos alunos. É muito pesado uma pessoa dando aula mal-humoradamente. Ou mesmo, sei lá, mesmo que não seja mal-humorada, mas
só sério é muito difícil. Eu tive alguns muito bons professores. Fora o Lando, que era um professor muito bom e que brincava muito, mas eu tive outros professores na USP, professores muito bons. Um professor de teatro, professor Décio de Almeida Prado, era um excelente professor e brincava muito bem, sabia muito bem, era eruditíssimo, sabia tudo da matéria dele, dava aula de um modo muito agradável, mas justamente eu acho que ele era um muito bom professor, porque ele sabia muito bem brincar. Para quem ensina teatro, né? Ele, por exemplo, ele estava ensinando o drama romântico, ele imitava os dramalhões românticos, mas ele estava fazendo as cenas, imitando o vilão que entrava coberto com a capa, era muito divertido. E, claro, fazia a gente aprender muito, porque era muito divertido. Tive outros professores interessantes também, assim, que sabiam brincar. O professor Bose, ele era peculiar, digamos assim, mas ele contava histórias divertidíssimas. Então, ajudava muito na aula. O professor Lalonde dá um exemplo de um famoso professor de matemática medieval, o Alcuino, viveu na corte de Carlos Magno. Ele tem um tratado de matemática. E lá no meio do tratado de matemática tem, não é um tratado, é um livro para crianças e adolescentes. E lá no meio do tratado tem esse aqui, ad aquendo juvenes, porque essa aqui é uma outra função da brincadeira e que o professor deve usar. O que quer dizer aquendo? É afiar, para deixar os jovens afiados, para deixar... A brincadeira também, ela serve para avivar o espírito, de uma certa maneira, fazer a pessoa esperta. E é por isso que ele põe lá, no meio dos outros problemas, ele põe este problema aqui. Um boi que está arando o dia inteiro, quantas pegadas deixa fazer o último suco? Para resolver bem o problema, é um problema simples, tem que fazer duas coisas: analisar os termos do problema e analisar a realidade. Como a realidade é uma realidade desconhecida para a maioria, quem é que já viu um boi arando um campo? Só eu que vivi 9 meses na Idade Média que vi. Lá na terra dos meus pais, os campos eram arados com bois, e eu vi muitas vezes o trabalho ser feito. Então eu pus aí a foto do boi arando o campo. Então, precisa analisar. Isso é uma coisa que o Alcuino queria ensinar para os alunos dele, e vai ensinar com uma brincadeira. Porque tem duas coisas que você precisa analisar: os termos do problema e a realidade. Se eu analiso só os termos do problema, eu vou perguntar: peraí, mas professor, qual era o tamanho do campo? Quantos passos o boi dá por metro? Que largura tem de um trilho do arado para o outro? Para calcular, não, ele foi e voltou quantas vezes? Cada vez está lá. Não é, se eu analiso só os termos do problema, é isso que eu vou ver. Porque como o arado está atrás dele, cada vez que ele pisa, o arado vem por cima e apaga. Não tem? Quantas pegadas ele deixa fazer o último suco? Nenhuma, não deixa pegada. O último suco é feito por cima da pegada dele e não tem nenhuma. Mas por que ele põe isso aqui? Por que ele põe essa brincadeira? Para ensinar uma coisa importante até, que é preciso examinar os termos do problema e a realidade. Porque vocês sabem, filhos, muitas vezes na vida nos são postos problemas em que a pessoa que nos põe o problema, ela nos dá os dados do problema, mas a gente não está olhando para a realidade. Precisa sempre ficar atento. Às vezes tem gente que vai querer nos enganar assim, nos pondo um problema que não tem nada a ver com a realidade. É preciso sempre prestar atenção na realidade. Qual que é essa virtude? Essa virtude da alegria. Como é que ela se chama tecnicamente? Ela se chama eutrapelia. É grego. Roberto, que palavra você conhece que tem essa mesma raiz? Eutrapelia é virar-se bem.
Você conhece uma palavra que tem a ver com eutrapelia? Você sabe, Estela? Não? Trapézio. É o mesmo trape. O lugar em que se vira. Trapézio não é isso? Você sabe o que é trapézio? Uma coisa que tem nos circos. Que as pessoas ficam lá balançando e se virando. A eutrapelia, a virtude da alegria, tem alguma coisa a ver com isso. É interessante, né? Uma certa agilidade. Uma agilidade para viver. Então, a eutrapelia é essa virtude de brincar adequadamente. Toda virtude tem 2 tipos de vícios. Quem sabe quais são? Você sabe, Donata? Toda virtude tem. Você sabe, Terezinha? Não? Que toda virtude tem 2 tipos de vícios? O vício é aquilo que se opõe à virtude. Toda virtude tem 2 tipos de vícios. Tem o vício por falta e o vício por excesso. Por exemplo, economia é uma virtude. Qual é o vício por falta? Não, por falta... Não, por falta de economia é a prodigalidade, exatamente. Qual é o vício por excesso? A avareza. Por isso que se diz que a virtude está no meio. A virtude está no meio de 2 vícios, o vício por excesso e o vício por falta. A eutrapelia sendo uma virtude, toda virtude moral. Isso se refere só, preciso notar bem, só às virtudes morais. As virtudes teologais, não. As virtudes teologais não têm vício por excesso. Não se pode ter fé demais. Não se pode ter por demais esperança. Não se pode ter caridade demais. Mas as virtudes morais sempre têm um vício por falta e um vício por excesso. A eutrapelia tem um vício por excesso. O que é? Brincar ou divertir-se demais. É um vício muito comum no nosso tempo. Muita gente passa o tempo só jogando. O tempo inteiro jogando. Outras pessoas sem ter o vício de ficar jogando no computador o tempo inteiro, mas tem o vício de nunca falar sério. Só brincar, 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 brincar. Os 2 são vícios, porque como nós vimos, a finalidade é a refeição, é a refacção, é o preparar para uma outra atividade. Preparar para a nossa atividade que nos é mais própria, para aquilo que for a nossa tarefa no mundo, o nosso trabalho. Então, o jogo, ele vai ter sempre que ser uma coisa limitada. Brincar demais é vício. E nós vivemos numa sociedade que instituiu o divertir-se como finalidade última da vida. Quanta gente passa horas diante, por exemplo, de uma televisão ou de um computador, mas vendo séries. Quer dizer, porque a ficção, uma leitura de ficção, é possível? É possível. Se eu tenho uma leitura de ficção, se eu vou ler uma coisa que não aconteceu, porque é divertido e eu vou ler um pouco para me refazer, para me repousar, para esquecer um pouco da carga dos problemas cotidianos. Então eu leio um pouco de ficção, corresponderia a brincar. Mas se eu passo a minha vida, se a melhor parte da minha vida é dada para ficar vendo coisas de ficção, aí é um vício, aí é uma fuga da realidade. Então, a virtude, o excesso, o vício por excesso de eutrapelia é isso. Por quê? Por 2 razões. Ela pode ser a primeira pode ser contra a nossa natureza racional. Quando ela atrapalha as nossas obrigações, quando ela acaba tomando um lugar maior do que ela deveria na nossa vida, quando ela é feita de uma maneira até
irracionalmente. Tem brincadeiras, eu conheço um caso assim terrível de uma brincadeira que é uma brincadeira comum, é uma brincadeira que se faz, mas nesse caso era um colega meu, até ele era um ano mais velho que eu, exatamente, ele nasceu no mesmo dia que eu, 18 de fevereiro, Claudinho. E quando ele se formou, acho que foi na formatura de ensino médio, talvez tenha sido na faculdade, mas acho que não, acho que foi na de médio. Teve uma festa na casa dele, ali para o nosso bairro, que era um bairro relativamente, não pobre não, mas não era um bairro de pessoas ricas. Mas a casa do Claudinho era uma casa mais rica que a dos outros, tinha uma piscina. E fizeram, o pai dele tinha, acho que era um negócio de cartório, acho que era isso. Então eles eram mais ricos do que a média entre nós, então fizeram uma festa. E na festa, os amigos do Claudinho, é uma coisa que é muito comum. Pegaram o Claudinho e jogaram na piscina. Pegaram assim, pelos braços, pelas pernas, balançaram e jogaram. E ele caiu de chapa, e quebrou a coluna, e ficou tetraplégico. Aos 18, 20 anos. Foi uma brincadeira. Mas foi... Enfim, coitados, eu tenho pena deles. Porque é uma brincadeira comum, jogar uma pessoa na piscina. Mas essa brincadeira foi... muito irracional, digamos, né? Quando você faz qualquer brincadeira, os trotes nas faculdades da USP eram exatamente irracionais, absurdos. E daqui a gente passa para o irracional para outra coisa. A função da brincadeira é tornar o convívio humano ameno, agradável. Quando a brincadeira está ofendendo, magoando, aí ela deixou de ser virtude, passou a ser vício. E isso é uma coisa muito comum. Que se brinque de uma maneira porque a pessoa com quem se brinca está sendo ferida. Isso é contrário à função correta da virtude, da heteropelia. E depois pela falta. O outro jeito que vai ser o vício é pela falta, a completa falta de heteropelia, a completa falta de alegria, quer dizer, uma dureza, uma amargura, uma incapacidade de brincar, que é irracional também. Por que é irracional? Porque nós temos muitos bens pelos quais nos alegrar. Todos nós temos muitos bens pelos quais nos alegrar. Ninguém tem uma vida tão horrível. Uma vez, né, padre, nós vimos a Dona Maria das Dores, não é? Que era extremamente bem-humorada. Era Manaus, padre? Era Manaus, né? Extremamente bem-humorada, sorridente, conversava muito bem. E era um toquinho de gente assim, com uma cabeça, assim, nem um pingo de braço, nem de perna. E era impressionante como ela era alegre. Até a Dona Maria das Dores conseguia encontrar na vida alguma coisa para se alegrar. Ela era muito tranquila. A gente conversou muito pouco com ela, mas parecia uma pessoa que sabia que ia para o céu. E tadinha, né? A mãe dela deu para ela bem o nome, Maria das Dores. Ela sabia o que ela ia ser a vida inteira, coitadinha. Então, a dureza, incapacidade de brincar, a amargura contínua é vício, é uma coisa que a gente tem que... Se por acaso, porque pode acontecer, nós temos caracteres muito diferentes. Para uns vai ser fácil ser bem-humorado, para outros vai ser extremamente difícil. Mas a gente tem que pensar que o bom humor é virtude. Eu tenho que conquistar isso, como eu tenho que conquistar a diligência, como eu tenho que conquistar a pureza, como eu tenho que conquistar todas as virtudes. Eu também tenho que conquistar o bom humor. E por fim, o luto com relação a Deus, porque os provérbios dizem: com ele estava eu compondo tudo, e eu me deleitava em cada um dos dias, brincando diante dele o tempo todo, brincando no orbe da terra, e as minhas delícias são estar com os filhos dos homens.
Então São Tomás vai se dedicar a explicar o que quer dizer isso. O que quer dizer que a sabedoria brincava? Nós vimos que uma das funções da brincadeira e do jogo é aguçar a inteligência, é fazer perceber aquilo que de uma certa maneira está escondido. E a composição prazerosa, amorosa das partes do mundo é assim, para a sabedoria de Deus, uma espécie de jogo, como se ele nos apresentasse um enigma, uma brincadeira. Eu me lembro agora, como eu falei de Cabril, uma brincadeirinha que eu aprendi lá e que só servia para lá, porque se perguntava do tamanho de uma abelha, enche a casa até a telha. O que é? Alguém aqui sabe o que é do tamanho de uma abelha, enche a casa até a telha? Alguém consegue imaginar o que seja isso? Era a chama da candeia, que era de fato do tamanho de uma abelha, mas era toda a luz que tinha na casa. Enchia a casa até a telha, não muito cheia, viu? Mas enchia do tamanho. Quando eu faço essa brincadeira, digamos assim, eu jogo uma luz na luz da candeia. Eu mostro um aspecto. Tem uma outra também que eu aprendi lá. Verde foi meu nascimento, e de luto me vesti, para dar a luz ao mundo, 1000 tormentos padeci, que também só servia para lá. Verde foi meu nascimento, mas de luto me vesti, para dar a luz ao mundo, 1000 tormentos padeci. É a azeitona que nasce verdinha e fica preta. Para fazer azeite que você põe na candeia, ela foi esmagada até soltar todo o líquido dela, então ela padeceu 1000 tormentos, né? Mas esses jogos, um pouco é assim que Deus fez o mundo. Deus fez uma criação que tem muito a nos ensinar. No livro das Sentenças, no comentário das Sentenças, São Tomás diz: as criaturas são palavras de um jogo da criação. Nosso Senhor, Deus Criador, a sabedoria de Deus, o Verbo se relaciona com os homens. Deus fez um monte de enigmas, um monte de brincadeiras para nós descobrirmos, não é? E não é impressionante quando a gente vai estudar um pouco a vida dos animais, que a gente vê como as coisas são feitas. Esse animal, ainda ontem, onde foi que eu vi? Mas era a primeira vez que esse animal tinha sido fotografado. É um parasita que entra na boca de um peixe e ele tira a língua do peixe, ele come a língua do peixe, ele destrói a língua do peixe e ele fica lá no lugar da língua do peixe. Ele se mexe quando o peixe... Ele fica fingindo que ele é a língua do peixe e ele vai vivendo do sangue do peixe. Ele fica lá. Não é uma coisa assim espantosa? Agora eu não me lembro, é uma coisa que também me espantou muito quando eu soube. Eu tive uma amiga, não uma amiga íntima, mas era uma amiga, que fazia doutorado sobre gorilas. E ela estudava uma questão de reflorestamento, e havia uma região que as árvores estavam morrendo porque os gorilas tinham sido afastados. Porque os gorilas comiam as frutas dessas árvores. E a semente da árvore só era fecunda, ela só podia, caindo na terra, fazer nascer a árvore, se ela tivesse passado pelo trato digestivo do gorila. A semente caindo da árvore sozinha não virava árvore nova. Só virava árvore nova se tivesse sido comida pelo gorila. Não é uma coisa impressionante? Não é a sabedoria de Deus brincando no globo da terra? Não é? Aquela árvore e aquele gorila tinham que ser amigos, porque se não tivesse o gorila, a árvore morria. Depois de um pouco de tempo não tinha mais árvore daquelas, que era o que estava acontecendo exatamente, e por isso que o problema estava sendo estudado e tinha sido descoberto que a questão toda era essa. A da árvore e a árvore do gorila.
Não é, padre? Não é impressionante? O gorila vivia da árvore e a árvore do gorila. A gente vê facilmente que o gorila vive da árvore, mas que a árvore vive do gorila, não é? É muito bonito. Mas, enfim, através desse jogo da criação, a sabedoria se relaciona com os homens. E através desse jogo da criação, da brincadeira da sabedoria, os homens conhecem a sabedoria. É assim que a gente pode conhecer a Deus. Bem, era só isso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então a gente pode rezar. O senhor reza, padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. São Bento, São Paulo. Rogai por nós.